Alice Sá, sou professora do segundo ano na Escola Municipal Dr. Thanos Ferres de Andrade, o Curumim 2, e hoje eu estou aqui para a nossa 10ª videoaula, para a nossa aula de número 10. O tema da nossa aula de hoje é a localização, orientação e representação espacial, tá? As atividades desta aula estão nas páginas 18 e 19 do nosso caderno pedagógico. Para falar nesse assunto, nós vamos falar do ponto de vista. O que é o ponto de vista? O ponto de vista é a forma, é o ângulo, é a maneira que nós vemos determinado objeto. Por exemplo, se eu pegar esse apagador e olhar de cima para baixo, eu vou ver de um jeito. Se eu olhar de frente, eu vou ver de outro jeito. E se eu der uma leve inclinada, eu vou observá-lo de outro jeito, tá? E essas visões, esse tipo de visão que nós temos com relação ao objeto, tem alguns nomes. Primeiro, nós vamos falar da visão vertical. A visão vertical é quando vemos de cima para baixo. Quando nós olhamos um objeto num ângulo de 90 graus, nós temos que abaixar totalmente a cabeça para poder ver esse objeto. Nós chamamos de visão vertical. Por exemplo, se eu olhar para o chão, a visão que eu tenho do chão é uma visão vertical. Se eu colocar esse apagador aqui, ó, bem embaixo e virar totalmente a cabeça nesse ângulo de 90 graus, eu vou ver o apagador de forma vertical. A visão é vertical. Agora, nós temos a visão horizontal, que é quando vemos um objeto de frente. Por exemplo, se eu colocar o apagador assim, ó, na minha frente, eu vou estar vendo, tá? Ele de frente, a visão que eu tenho é a visão horizontal. É como eu vejo o horizonte na minha frente, tá? E nós temos a visão oblíqua, que é quando nós vemos de cima, mas levemente de lado. Eu não estou vendo nem de frente e nem de cima para baixo. Num ângulo onde eu vou inclinar um pouco menos a minha cabeça. Eu posso observar a parte de cima e levemente a lateral de um objeto, tá? Então, olha só, eu trouxe aqui alguns exemplos e vocês vão me ajudar. Será que eu tenho que tipo de visão ao observar cada um desses objetos? Nesse caso, olha só, eu estou vendo parte do telhado da casa, o telhado da casa e a frente da casa. O telhado, né, em cima do prédio e a frente do prédio. Que visão que eu estou tendo? Quem sabe me dizer? Isso mesmo, parabéns, olha só. É a visão oblíqua. Quando vemos de cima, nós vemos a parte de cima e levemente de lado. E se eu colocar aqui, ó, essa imagem para vocês? Que visão que eu tenho? Quem sabe me dizer? Olha, que eu só consigo enxergar os telhados, tá vendo? Eu consigo enxergar a praça, eu consigo enxergar o telhado das casas. Eu estou vendo de cima para baixo. Quando eu vejo de cima para baixo, a visão que eu tenho é vertical, isso mesmo, olha só. Visão vertical, quando vemos de cima para baixo, eu inclino totalmente a minha cabeça para poder ver um determinado objeto ou um determinado lugar. E quando eu vejo uma casa assim, de frente, que visão que eu tenho? Isso mesmo, visão horizontal, eu estou vendo de frente, né? Olha só, visão horizontal, quando vemos de frente, quando nós observamos um objeto, um lugar, uma pessoa de frente, tá bom? E agora eu preciso da ajuda de vocês também para me ajudar a localizar algumas coisas aqui numa estante. Tá vendo esse relógio aqui? Quem sabe me dizer qual a posição do relógio com relação a esses livros? O relógio está acima, está abaixo ou está ao lado dos livros? Parabéns! O relógio está abaixo dos livros. E com relação a essa tela de televisão? O relógio está acima, abaixo ou ao lado?
Isso mesmo, o relógio está ao lado. E aqui embaixo, olha, nós temos algumas caixas. Essa caixa aqui, essa caixa bege. Qual a posição do relógio com relação à caixa? Isso mesmo, o relógio está acima da caixa. É o mesmo caso, olha só. Nós temos aqui o título da aula e a explicação referente à aula. O título está acima da explicação. A explicação está abaixo do título, isso mesmo. E se eu colocar aqui, ó, o meu pincel? O meu pincel está ao lado do ponto final. O número 18 está ao lado do número 19. Se eu colocar aqui, olha só, deixa eu te apagar o quadro. Vou apagar só essa parte da explicação para vocês me falarem qual a posição. Olha só, eu tenho aqui uma florzinha azul. Eu tenho aqui uma florzinha preta. E eu vou fazer também uma florzinha vermelha. Qual a posição da florzinha azul em relação à florzinha preta? A florzinha azul está acima, ela está localizada acima da flor preta. A flor preta, consequentemente, está abaixo da flor azul. E a flor vermelha está ao lado da flor preta, tá bom? Essa questão de localização é uma noção que nós temos desde pequenininhos. Quem frequentou o maternal, lá no maternal, a gente trabalha isso, tá? Acima, abaixo, ao lado. E é uma coisa muito importante de nós desenvolvermos. Nós temos que ter essa percepção, tá bom? Mas olha só, as atividades são bem simples. Eu sei que vocês vão arrasar porque vocês são demais, tá? Qualquer dúvida pode mandar para a tia, pode perguntar para a tia, porque eu estou aqui para responder para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo e até a próxima aula!